afternoon, good evening. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, aquilo que eu tenho aprendido através do estudo da sua palavra, amém? E este é mais um Interagindo com a Bíblia, onde estamos aí estudando Gênesis, né? Já estamos no capítulo 28 e até aqui muitas coisas nós vimos, né? Vimos inclusive no capítulo anterior, né, que que Deus havia escolhido ali Esaú, mas Jacó, seu irmão, vendo que Esaú ele não tinha tanta vontade, digamos assim, ele era um pouco relaxado para as coisas de Deus, Jacó se coloca na brecha e em lugar do teu irmão ele recebe ali a tua bênção, né, enganando o seu pai. Né? E agora nós vamos ver, como eu falei, né, no vídeo anterior, que ainda que o coração de Jacó fosse bom para o que ele estivesse fazendo, ele de certa forma estava de fato cometendo um pecado. E não há pecado nenhum que não tenha consequência, né? Então vamos conhecer um pouco mais dessa história, dessa consequência, né? Então vamos lá, Gênesis capítulo 28, tem como título Isaac manda Jacó a Padã Arã. Dízimo, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Senhor, para estar, Pai, estudando um pouco mais da Tua palavra. Senhor, Pai, queremos primeiramente agradecer-te a Ti por mais um dia, pelo Seu cuidado conosco, Pai, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, por cada livramento que nos destes. Senhor, Pai querido, Pai amado, fala-nos ao nosso coração agora, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, Pai, que a gente possa deixar tudo, Pai, deste dia para trás. Que neste momento venhamos nos esvaziar de tudo para poder enchermos somente da Tua palavra, do Teu amor e da Tua misericórdia. Senhor, Pai querido, Pai amado, abençoa-nos, Senhor. Pai, ajuda-nos, Pai, a não ser somente ouvintes, mas sim cumpridores da Tua palavra, Senhor, porque de nada nos adianta o conhecimento se não praticarmos, meu Pai. Pai querido, Pai amado, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, né, já no início do capítulo 28, que Jacó, com a bênção de seu pai, ele vai ali atrás de Labão, como sua mãe já tinha orientado no capítulo anterior, né? Então, Rebeca, ela vai ali, nós encerramos no capítulo 27, dizendo que Rebeca falava ali com Isaac, que tinha preocupação de que Jacó tomasse para ele mulheres daquela terra. Mas, na verdade, Rebeca já estava arrumando um argumento para convencer Abraão, para convencer Isaac que abençoasse ali Jacó a fazer aquela viagem, porque ela já sabia que Esaú tentava matar o teu irmão. Então o pecado, como eu falei, ele nunca passa despercebido, ele sempre vai ter consequências. E uma das consequências de Jacó foi ter que fugir, né? Foi ter que ficar ali sozinho, longe da sua família, por medo, porque ele tinha medo que Esaú viesse matá-lo, né? Mas, de qualquer forma, ele não faz isso assim, né? Ele espera que teu pai o abençoe. E aqui a gente inicia o capítulo 28 dizendo que Isaac, ele chama Jacó e o abençoa e ordena que ele vá ali para Labão, para dali tomar mulheres e não vir casar com aquela mulher. E Jacó, ele imediatamente obedece o teu pai. Já Esaú, vendo que o pai dele abençoou a Jacó, que Jacó havia obedecido e que as mulheres cananeias, que eram uma das que ele já tinha casado, não agradava ao seu pai, ele agora corre até o seu tio Ismael e toma a filha dele para se casar. Agora, Esaú, por inveja, decide fazer o que ele já devia ter feito
desde o início, né? Já não era para ele ter se misturado ali com aquele povo, já que ele tinha toda uma tradição, toda uma criação dentro de casa, né? Certamente muitas das vezes ouviu ali as histórias do avô Abraão, da intimidade deles com Deus, a história do seu próprio pai, Isaac, que também foi bem abençoado por Deus, né? Mas ele prefere pegar atalhos, sair do caminho e fazer conforme a vontade dele, como muitos de nós hoje fazemos. Quantos, né, nasceram em berços evangélicos, em lares cristãos e hoje estão vagando pelo mundo por quererem tomar decisões sozinhos, por quererem ser escravos do mundo e não querer mais ali caminhar com Deus, né? E nós vamos ver que Jacó, quando ele está ali no meio do caminho sozinho, ele para em um lugar para passar a noite, porque já iria se ungindo, né? O dia ali já estava se iniciando a noite, o sol já estava se pondo, e ele deita ali, certamente ele fica ali, quando ele está ali sozinho, acredito eu que Jacó, ele começa a se arrepender, né, de tudo que ele fez. Eu acho que naquele momento a ficha de Jacó começa a cair, as consequências que ele está tendo agora, né, e tudo mais. E ali ele pega em sono. E a palavra vai dizer que em sono Jacó vê uma escada, cujo topo dele é os céus. E que anjos do Senhor subiam e desciam aquelas escadas, e que o próprio Senhor estava no topo dela. E ali o Senhor, em sonho, faz uma promessa a Jacó. O Senhor promete a Jacó que abençoaria e multiplicaria a nação dele, que daria a ele aquela terra, né? E Jacó, ele acorda ali ainda meio deslumbrado, sem entender muito bem, mas uma coisa Jacó consegue entender, que Deus, ele é misericordioso. E que Deus, ele se atenta para cada um de nós, mesmo quando nós não merecemos. Certamente, aos olhos humanos, Jacó estava numa condição que ele não merecia. Ele de maneira alguma merecia a atenção do Senhor. Afinal, ele acabou ali de mais uma vez enganar o teu irmão, já pela segunda vez, e dessa vez enganando também o seu pai, que era de idade avançada. Mas como Deus é um Deus que nos conhece no oculto, conhece o nosso coração e certamente conhecia o coração de Jacó, e Deus, ele ama o pecador. Deus não ama o pecado ele abomina, mas o pecador ele ama. E aquele que verdadeiramente se arrepende, Deus está pronto para recebê-lo de volta. Deus está pronto para mudar a história dele, né? Então, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, Deus se agrada demais. Deus olha para nós e fala: agora sim, agora eu posso começar a trabalhar na sua vida e designar você para aquilo que eu já tinha projetado quando ainda estava no ventre da sua mãe. Aleluia. E Jacó, ele resolve então obedecer ao Senhor. E mais do que isso, ele diz que se Deus der a ele o que comer, o que vestir e fazer ele retornar à casa dele, ele não só adoraria o Senhor, ele não só edificaria um altar ao Senhor, como ele também lhe daria dízimo de tudo. Olha a importância da fidelidade com Deus, porque falar que Deus é fiel, todo mundo fala. Todos nós sabemos que Deus é fiel, mas e você? Será que tem sido fiel a Deus em tudo? Deus, ele espera que nós venhamos ser fiel a ele também, né? Retribuir aquilo que ele nos tem dado, não porque ele precise, mas porque ele se agrada em ver a nossa sinceridade com ele, porque ele se agrada demais quando nós nos chegamos a ele. Amém? E assim nós vamos ver através dessa palavra, né, que Deus,
Ele é misericordioso, Ele está sempre pronto a nos perdoar, Ele está sempre pronto a nos receber, Ele está sempre de braços abertos para nós. Não importa aquilo que nós já fizemos de errado, não importa o que o inimigo tem tentado lançar a sua mente a respeito do teu passado. Se você verdadeiramente se arrepender, se você verdadeiramente quiser voltar para os caminhos do Senhor, ou talvez iniciar a caminhada com Deus, Deus, Ele está pronto para te receber. Deus certamente irá te dar aquilo que Ele já havia te prometido, mas você, por desobediência, por amor à sua carne, perdeu o seu direito. Aquele direito que já foi lhe dado, lhe designado. Deus está com ele apenas guardadinho, porque Deus não se arrepende de nada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todos aqueles planos que um dia Deus fez para você está ali apenas numa gavetinha guardada, esperando que você retorne para que Ele venha cumprir uma por uma e até te dar a mais. Porque quando nós somos fiel a Deus, Deus, Ele está ali, ó, cada dia mais, nos abençoando, nos guardando. Ele já faz isso mesmo nós não sendo merecedores, né? Quantas vezes eu fico pensando aqui, quantas vezes quando eu andava lá pelo mundo, Deus me deu livramento e eu nem sequer merecia, e eu nem sequer pensava em caminhar com Deus, mas Ele já me abençoava e me guardava. Agora que eu já estou no caminho dele, arrependida, liberta, lavada e remida com teu sangue, certamente as bênçãos são muito maiores. Certamente a mão de Deus está assim, ó, sobre a nossa cabeça, estendida a todo momento, porque Deus nos criou. E Deus não nos criou para sofrermos. Deus não nos criou para sermos escravos. Nós é que por ignorância própria decidimos este caminho, porque Deus, Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Mas às vezes queremos as coisas fáceis demais, queremos as coisas do nosso jeito, e por Deus não fazer da nossa forma, aleluia, porque se Deus fizesse do nosso jeito, quantas vezes já teríamos quebrado a cara. Quantas vezes nós nos achamos prontos, sabidos demais e na verdade não sabemos de nada, né? Por isso que Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. É como se eu fico olhando assim para o trato de Deus conosco. É como se fosse você olhar para uma criança agora de apenas 3 anos, que ela perturba, ela enche o teu saco que ela quer um patins. E ela quer um daquele patins de 2 rodas ainda, não quer nem aquele de iniciante não, ele já quer aquele roller, né, que se fala. Como que uma pessoa, como que um pai, uma mãe, alguém que ama esta criança pode dar este presente, se ele sabe que essa criança ainda não sabe nem andar direito? E se ela colocar aqueles patins nos pés, ela não vai dar 2 passos e ela vai se quebrar, vai se machucar toda, podendo ter até um acidente grave. É mais ou menos assim que Deus faz na nossa vida. Porque a criança, quando ela pede aquele patins, ela só está pensando ali na emoção de andar, de deslizar. Ele vê na televisão ou conhece alguém que faz, ele quer fazer igual. Ele acha que quando colocar aquele patins no pé, ele já vai sair, ó, dando cambalhota e tudo com patins. E nós também não somos diferentes. Nós somos cheios de nós mesmos. Tudo que a gente pensa em executar, a gente nunca pensa que a gente vai quebrar a cara, a gente nunca pensa no processo para a gente aprender, a gente sempre pensa, a gente já no auge. Alguém quando, por exemplo, cogita abrir uma empresa, ela nunca olha para o tempo que ela vai ter que levar para estruturar aquela empresa, o tempo que ela vai levar sem ter lucro, porque nenhuma empresa te dá lucro de imediato, ela só pensa naquela empresa bombando. Aquela empresa na mídia, dinheiro jorrando, sendo um sucesso, não é? Mas tudo na nossa vida, irmãos, tem um processo.
Ninguém nasce já da barriga da sua mãe falando, andando, correndo. Nós, quando nascemos, nós não sabemos falar, nós não sabemos andar, somos dependentes de nossas mães para estar ali nos alimentando, né? Porque nem isso conseguimos fazer. Então, é isso que Deus quer que a gente venha a ser sempre. Que a gente venha a ser como recém-nascido no colo de uma mãe. E esta mãe, no caso, o pai, né? Deus, que nos segura, que estamos ali sempre dependendo dele. Nós vamos ver que um filho depende da sua mãe a vida inteira. Quando ele nasce, ele precisa que a sua mãe te vista, te dê banho, te troque, te alimente. Quando ele chega à fase de engatinhar, ele precisa da sua mãe ali, tirando os objetos que pode causar um acidente, limpando aquele chão para que você não pegue uma bactéria, te vigiando no que você coloca na boca, né? Quando começa a caminhar, precisa estar segurando a mão ali, andando. Por isso que Deus, ele vem em figura de pai. Porque o pai e a mãe, ele tem a mesma função, que é cuidar, criar o seu filho, né? Tomar todos os cuidados para que ele não venha se machucar. E Deus tem esse cuidado conosco. Deus, quando a gente pensa em fazer alguma coisa e a gente está focado só naquele alguma coisa, Deus já está pensando ali, ó, o que pode nos levar a perigo. O que pode fazer com que a gente venha se acidentar, que a gente venha chorar, que a gente venha se entristecer. E por isso, Ele não nos dá tudo o que a gente pede. Amém? Se você ainda está esperando alguma coisa da parte do Senhor e ainda não recebeu, que você fique com essa palavra no seu coração, que você consiga ter a fé de esperar um pouco mais, porque Deus, ele vai te dar. Se for algo que Ele te